versículo 25 em diante, diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte e o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Portanto, se a morte será destruída, então haverá duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E nessa noite estaremos falando sobre essas duas ressurreições. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte B diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só vai participar da ressurreição da vida aqueles que morreram e receberam o dom de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. Não tem como receber o dom de Deus, que é a vida eterna, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e amigos, que essa vida, ela vem por meio do Senhor Jesus. Quando João ele estava escrevendo as epístolas, João, pelo Espírito Santo de Deus, ele disse aqui o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é dom de Deus, amém? A vida eterna é dom de Deus. Então eu e você não temos a vida eterna em nós mesmos, porque o Senhor Jesus, ele falou: e não quereis vir a mim para terdes vida. Para ter vida, que é o dom de Deus, é preciso ir até o Senhor Jesus, amém? E aqui João ele disse: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, aleluia. Quem nos dá a vida eterna é Deus. Aleluia. Então, se Deus ele me deu a vida eterna, eu preciso acreditar. Eu tenho a vida eterna, porque o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra me deu a vida eterna. E essa vida, como diz aqui a Bíblia, e essa vida ela está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz aqui: quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho, e quem a Deus não crê, mentiroso é, e o fez, porquanto não crê no testemunho de Deus que deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho, aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos e amigos, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A vida está no Senhor Jesus Cristo. Lá em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, amém? Ele estava dizendo: a vida está em mim, porque o Pai, ele me deu para a terra, me deu para o mundo, para que eu pudesse trazer vida para o mundo, aleluia. Em João capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, aleluia. E essa é uma realidade muito grande. Mesmo que a morte consiga atingir um crente, não tira dele a garantia da vida eterna.
O Senhor Jesus, quando ele estava falando com Maria e com Marta, a palavra de Deus diz aqui, em João capítulo 11 e versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele falou no versículo 26: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu nisto? Ele está dizendo: se você crê em mim, você vive. Você vive e crê em mim, você nunca vai morrer. Sabe por quê? Porque mesmo que a morte chegue, depois que você partir, você vai para um lugar de alegria. O seu espírito vai para um lugar, o paraíso. E no paraíso tem vida. Tem vida, tem paz. Mesmo que morra, como o Senhor Jesus Cristo disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Amém? Porque lá no paraíso, a pessoa que estiver no paraíso, os crentes que estiver no paraíso, que estão ali na alegria, que estão ali em paz no paraíso, quando o Senhor Jesus falou para aquele ladrão da cruz, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqueles que estão no paraíso, do paraíso vão para a cidade santa. Porque quando o Senhor Jesus vier, a palavra de Deus diz, vai cumprir a grande promessa da ressurreição. A palavra de Deus diz, em João capítulo 6, versículo 39 e 40, olha: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! É a vontade de Deus. Você sabia que todos que morreram em Cristo estão seguros? Sobre esses o pecado não tem mais vez. Sobre esses a segunda morte não tem mais vez. Não vai falar da segunda morte. Aqui é a primeira ressurreição. A gente vai falar da segunda ressurreição. Mas é importante nós entendermos que você, quando recebe Jesus como Salvador, e se você permanecer até a sua partida dessa terra, e se você permanecer até o arrebatamento, você tem a garantia da salvação. Você tem a garantia da vida eterna. E quem te dá essa garantia é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, lá em Filipenses 1:23, Paulo disse: eu gosto de fazer a obra de Deus, mas eu sei que a minha hora está chegando, minha partida. E Paulo disse: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Porque ele disse: porque quando eu morrer, eu vou estar com Cristo. Quando o Senhor Jesus, irmãos e amigos, ele disse, lá em João 8:12, respondeu Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O salmista, lá em Salmo 23, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Na hora da morte, o crente em Jesus não fica só, porque a luz está com ele. Amém? A luz está com ele, a luz está com ela, com o crente em Jesus. Quando ele vai passar por esse vale, o vale da sombra da morte, é o vale da sombra da morte, é a morte. Ele vai passar por esse vale da sombra da morte, mas o Senhor Jesus não vai abandoná-lo, e ele tem a garantia, e ele ou ela tem o selo do Espírito Santo, que garante a vida eterna. Depois que você é selado com o Espírito Santo da promessa, ninguém pode tirar esse selo, mesmo que Satanás tente tirar esse selo. A palavra de Deus diz: quem pode
Por isso que a palavra de Deus diz que a morte dos santos para Deus é o quê? Preciosa. Preciosa. A morte dos santos para Deus é preciosa. Porque os santos que morrem em Cristo vão estar com Cristo. Aleluia. E quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, aí vai acontecer a primeira ressurreição. E a palavra de Deus diz aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Aleluia. Porque quando o Senhor Jesus vier, quando o arcanjo tocar a trombeta, quando você, irmão e irmã, ouvir a trombeta de Deus e os mortos em Cristo ressuscitar, esses mortos em Cristo que ressuscitar, eles são chamados de bem-aventurados e santos, porque o poder da segunda morte não tem poder sobre ele, e eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo os 1000 anos. Aleluia. Essa promessa é maravilhosa, mas essa promessa é para todos os que creem no Senhor Jesus. Essa promessa, a palavra de Deus diz que a ressurreição da vida, ela vai trazer a vida eterna. Essa palavra eterna nunca vai se acabar. Irmão, se você parar para pensar, você pode enfrentar lutas que for nessa terra, você pode enfrentar a provação que for nessa terra, mas você vai agarrar com força a tua garantia, a tua salvação, porque o mundo aqui é passageiro, o pecado aqui é passageiro, e a salvação é para toda a eternidade. É para toda a eternidade. Viver com Cristo, viver com Deus, viver com os anjos lá no céu, no corpo imortal, no corpo perfeito, para toda a eternidade. Se você parar para pensar sobre isso, você não vai trocar a sua salvação por nada. Agora eu quero falar da ressurreição da condenação. Você sabe por que essas pessoas serão condenadas? A palavra de Deus diz em Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte. Essas pessoas que morrem sem Cristo serão condenadas, porque o pecado ele não traz vida, o pecado ele só traz morte. E o João Batista, ele falou para aquelas pessoas quando o Senhor Jesus estava indo em direção a ele, ele disse: você está vendo aquele homem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para ter vida é preciso sair da morte, e para sair da morte é preciso receber Jesus como Salvador, porque somente Ele pode tirar o teu pecado. A palavra de Deus diz, João 3,19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O Senhor Jesus, quando Ele falou para os discípulos pregar o Evangelho, lá em Marcos 16, 15, 16, Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Então, aquela pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus está ainda no estado de condenado ou condenado, mas pode sair desse estado. É só receber Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,1: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então, para você não ser condenado, para não passar por essa segunda morte terrível, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Porque se você crer no Senhor Jesus Cristo, receber Ele como Salvador, entregar o teu coração para Ele e seguir a
de Deus diz aqui, João capítulo 3, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O pecado é trevas, o pecado é morte, o pecado é escuridão. Quando a pessoa não tem Jesus como Salvador, está andando na escuridão, não sabe para onde vai. Essa pessoa não sabe se morrer para onde vai, ela está na escuridão. Mas quando a pessoa recebe Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele é a luz do mundo, amém? O Senhor Jesus é a luz do mundo, e Ele veio, e o homem, as pessoas estão vendo a luz está aqui na terra, e está dizendo aqui a palavra de Deus, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, não quer se aproximar da luz, porque quando você se aproxima da luz, as trevas vão sair da tua vida, porque vai acontecer a libertação, a transformação, aleluia. Se aproxime da luz, porque quem se aproxima da luz, o Senhor Jesus, quem me segue não anda em trevas. Você sabe o que significa isso? Quem me segue não anda sendo escravo do pecado, porque está perto da luz, o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz a respeito da segunda ressurreição: todos serão julgados. Isso aqui é uma profecia que ainda não aconteceu, mas essa profecia vai acontecer, porque o Senhor Jesus, Ele falou: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E você vai receber uma revelação hoje da palavra de Deus tremenda. Como você está ouvindo aqui a palavra do Senhor, você vai receber outras revelações maravilhosas para te abençoar, para abençoar a tua vida espiritual. Você que está longe da luz, se aproxima da luz, porque somente na luz, na presença do Senhor, que as trevas vão embora. Somente na presença do Senhor que o pecado não tem domínio sobre nós, aleluia. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos e amigos, em Apocalipse capítulo 20, aqui é a segunda ressurreição, no versículo 12: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui é a segunda ressurreição. Todos aqueles que estão no inferno, todos aqueles que morreram dentro do mar, um dia vão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar para serem julgados. E você sabe qual é o julgamento? Olha, a palavra de Deus diz aqui, olha a importância, olha o que diz aqui: envie os mortos pequenos e grandes. E diz aqui a palavra de Deus que se abriram os livros. Eu quero que você entenda isso. Entenda isso que está dizendo aqui a palavra de Deus. Abriram-se os livros. Os livros. Sabe, esses livros aqui são os livros das obras. Aqui tem o livro da vida, e aqui tem o livro das obras. O mais importante desses livros no céu é o livro da vida. Mas os livros das obras é o seguinte, eu vou explicar aqui. Cada pessoa que nasce nesse mundo tem um livro lá no céu. A Bíblia diz que antes do nascimento já estava sendo escrito no livro. Tá? Lá em Salmo. Olha a importância disso, meu irmão, meu amigo. Lá no céu tem um livro seu. Lá no céu tem um livro seu. Tem um livro meu. Tudo que você fez desde que você nasceu está escrito nesse livro. Tudo. E a Bíblia diz que cada um vai ser julgado conforme está escrito nesses livros. Os livros das obras. Tudo que você fala aqui na terra está escrito nesse livro. Aí acontece algo maravilhoso. O livro da vida é o livro mais poderoso que tem no céu. O livro da vida do Cordeiro.
Amém? Sabe por quê? Vou te contar aqui. Porque o livro da vida, ele faz uma coisa com os outros livros, né? Você passou a vida sem conhecer Deus, passou muito tempo no mundo, bebendo, se drogando, mentindo, fazendo outras coisas erradas. Aí quando certo dia você ouve a palavra de Deus e recebe Jesus como Salvador, o Espírito Santo entra dentro de você. Aí acontece uma coisa extraordinária. Sabe o que acontece? O que está escrito no livro das obras é apagado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Tremendo. É por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo é o quê? É nova criatura. Aí vai o seguinte: aquele livro vai ser escrito agora. Olha, você está em Cristo agora, o Senhor não vai te condenar por aquele pecado. Antes de aceitar Jesus como Salvador, Ele não vai te condenar, porque o sangue de Cristo purificou. Nós somos importantes para Deus, amém? Tem um livro lá no céu. Esses livros vão ser abertos um dia. Aí a Bíblia diz aqui, olha, Hebreus 10, versículo 16: esta é a aliança que farei com ele depois daquele dia, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele purifica, como diz a Bíblia, de todo o pecado. Amém? Quando você recebe Jesus como Salvador, você passa a ser uma nova criatura, mesmo que você ainda continue sendo pecador. Mas a Bíblia diz que agora está à sua disposição o sangue poderoso, o sangue que purifica. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto você estiver se humilhando diante de Deus, enquanto você estiver se arrependendo diante de Deus, os teus pecados serão purificados e serão apagados naquele livro das obras. E a Bíblia diz que quando você recebe Jesus como Salvador, a Bíblia diz aqui que lá no céu tem um livro chamado o livro da vida, e esse livro vai ser aberto, e a Bíblia diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É a condenação, a segunda morte. Para que o nome esteja escrito nesse livro da vida, é preciso ter Jesus como Salvador, porque a vida está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus.